Bom, pessoal, vamos iniciar então agora a nossa aula de matemática. Acredito que estão todos aqui, né? Na aula passada, nós vimos, nós falamos sobre retas, semirretas e segmentos de reta. Quem é que lembra a definição desses de reta, segmento de reta e semirretas? Fala, Giovana. Reta é quando ela não tem começo e nem fim. Uhum. Semirreta é quando ela tem um começo, mas não tem mais fim. E segmento de reta é quando tem um começo e um fim. Exatamente, deu uma travadinha aí no final, mas quando tem começo e tem fim. Então, esses são os conceitos de reta, semirreta e segmento de reta. E aí eu falei para vocês na aula passada que a reta ela poderia ser desenhada, né? Estar na posição vertical, horizontal ou inclinada. Então, essas três posições, tanto para a direita quanto para a esquerda. Inclusive, pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. O meu vídeo, ele é espelhado. Então, às vezes eu falo assim, esse aqui é o lado direito, que é o lado direito mesmo, meu lado direito. E aí eu acho que para vocês aparece virado e aí tá do lado esquerdo, é isso ou não? Então, mas essa aqui é a minha mão direita, tá? É porque fica espelhado para vocês, para quando eu mostrar algo escrito, ele ficar do lado certo, tá? Então, o próprio Zoom, eu programei ele para espelhar essas imagens, para poder, quando eu tiver que escrever no quadro, alguma coisa assim, aparecer para vocês a forma correta, tá? Porque eu lembro que na primeira videoaula que eu tive que gravar, eu tive que escrever ao contrário, porque eu estava usando a câmera do celular, eu não sabia como fazer, e aí as letras apareceram tudo de trás para frente. Eu não tinha como vocês lerem, né, o que estava escrito, porque eu escrevia nesse... Até usei esse quadrinho da Sara aqui, ó, uma explicação sobre dígrafos e aí eu escrevia e ficava de trás para frente. E aí eu coloquei para espelhar. Então, quando eu falar direita e aparecer a esquerda, minha direita aqui tá certo, tá? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre os tipos de reta. Então, podem pegar o caderno de matemática também. Antes, eu vou explicar primeiro, aí depois eu vou colocando para vocês. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou explicar um, aí eu deixo vocês escreverem e desenharem. Aí eu explico um outro tipo. Eu não coloquei todos os tipos de retas, porque a gente vai ter que estudar um pouco mais sobre ângulo para vocês entrarem em alguns outros tipos de retas que nós vamos trabalhar também, né? Na verdade, no quinto ano é só para vocês conhecerem mesmo, porque nós não vamos trabalhar essas retas que eu não coloquei aqui. E aí o próximo conteúdo é ângulos, e a gente vai, essa semana ainda, trabalhar esses ângulos. Então, peguem o caderno de matemática. Eu vou compartilhar com vocês, então, a tela. Então, aqui nessa tela, né, está mostrando os tipos de reta. E o primeiro tipo de reta são as retas paralelas. Então, o que são as retas paralelas? São as retas que são posicionadas, deixa eu só achar meu mouse aqui, estão vendo meu mousinho? Posicionadas uma ao lado da outra, no mesmo sentido. Se essa estiver na horizontal, essa vai... Opa, voltando. Se uma estiver na horizontal, a outra também vai permanecer na horizontal. Se ela estivesse na vertical, a outra também deveria estar na vertical. Não pode estar uma inclinada e uma na vertical. As duas precisam estar no mesmo sentido para serem retas paralelas, tá? Então, posicionadas uma ao lado da outra. A distância também tem que ser a mesma daqui até aqui, do início, né? Tanto de um lado quanto do outro. Ela não pode ir abrindo o... Ô, Senhor! Não pode abrir, né, o espaço, senão já não é paralela. Então, a paralela, ela vai ter a mesma distância, vai seguir no mesmo sentido. Se uma estiver na vertical, a outra também vai estar. Se for na horizontal, a outra também. E inclinada, a outra também.
E o símbolo que representa a reta paralela são essas duas barrinhas aqui. Então, esse símbolo está indicando que a reta S, essa reta aqui, é paralela à reta P, que é essa reta aqui. Alguma dúvida em relação às retas paralelas? Fácil, né? E etc. Tem etc. de retas. Calma aí. Então, vou compartilhar novamente. Deixa eu só ver aqui no bate-papo que colocou. O S e o T, Gi, é o nome das retas. Lembra que eu expliquei foi na segunda? Acho que foi na segunda-feira, né? Que uma letra minúscula é o nome daquela reta, tá? E aí os pontos que se encontram, né? Na reta a gente identifica com a letra e aquela barrinha em cima. E essa é reta, barrinha com a setinha para os dois lados. Se é semi-reta, barrinha com a setinha no sentido para o lado direito. E segmento de reta, só a barrinha, porque ela tem início e tem fim. Então, vamos lá. Então, copiem aqui as retas paralelas. Vou dar um tempinho. Desenhem, dá um espaço, tá, gente, para desenhar, pula umas duas linhas, e aí depois, entre uma reta e outra também pula mais uma linha. E para poder desenhar o próximo tipo de reta, daí você pula umas 2 ou 3 linhas para ficar bem espaçado. Ana Sofia, tá copiando? Então, quando tiver a dúvida, continua copiando, só deixa a mãozinha levantada lá, tá? Tá, prof, você pode colocar um pouco mais no negócio, que eu não tô conseguindo direito. Tá, aumentado, né? Isso. Obrigada. Ok. Você tipo emoção? Não, tô tentando te achar aqui. Agora eu tirei. Terminou, Matheus? Tá caprichando nessa letra aí? Tá com a letra bem redondinha, bem bonita? Sim. Vamos ver, vira aí esse caderno. Não tá focando. Não tá focando muito bem. Então, põe mais perto, né? Tem que pôr bem pertinho da câmera. Tá, faz bem redondinha, bem caprichada essa letra, hein, Matheus? Ok. Como vamos saber o que, Gi? A questão do nome da reta? Isso, como a gente vai saber Sempre vai quando aparecer colocar aqui, qual é o certo? Sempre vai aparecer aqui. Não, os Pedindo pontos... uma...
Quando vai ter ponto e quando vai ter... Nesse caso aqui não está aparecendo os pontos que a reta está passando, né? Então, você vai colocar só o nome da Não, reta. eu queria saber, assim, como a gente vai saber se... Qual é a letra certa para pôr, se pedir em alguma atividade ou não pede? Não, você pode colocar a letra que você quiser. A única coisa que precisa é que seja colocada uma letra minúscula. Minúscula? Tem que estar Tá. em minúsculo. Nome de reta, letra minúscula, sempre. Tá? Tá. Terminaram? Terminou, Jéssica? Ana Sofia? Obrigada. Terminou, Letícia? Sim. Emanuel terminou? Esther? Samuel terminou? Isadora, Ellen, Yasmin? Falta muito, Ellen. Falta muito, Yasmin. Terminou? Ok. Terminou já, Ellen? Tá. Então, todos terminaram, né? Deixa eu ver aqui se tem alguém. Todos terminaram? Ok, então vamos lá para a próxima, para o próximo slide. Então, o nosso próximo tipo de reta, pulei 2 linhas antes de escrever novamente. São as retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas possuem um ponto, elas se cruzam. Mas elas estão, uma vai estar na horizontal e a outra vai estar na vertical. E elas vão formar um ângulo reto. Essa semana a gente vai estudar sobre os ângulos. E o ângulo reto é esse ângulo que vai formar um quadradinho aqui, ó, com o encontro das duas retas. Se eu fizer mais outra, né, meio quadro aqui, ele vai ficar um quadradinho. Esse quadradinho, né, um cubo, como se fosse a face de um cubo, ele é um ângulo reto, ele tem 90 graus. A gente vai estudar sobre os ângulos, eu até preciso que vocês preparem o transferidor de vocês, né? Transferidor, os esquadros, né, que a gente vai estar usando para poder aprender esses ângulos, que provavelmente a gente já vai entrar agora nessa próxima semana. Já vamos iniciar essa semana, exatamente isso mesmo, né? Então, segura aí, Gi, eu vou esperar você ouvir. O transferidor, peraí, Gi, mostra aí, colega. Qual que é o transferidor, Gi? Então, o transferidor é esse redondinho. Isso. Não tem os numerozinhos aí, 180, 90, 10, 20, 30, 40, de 10 em 10. Então, nós vamos estudar na próxima aula, nós vamos iniciar tudo, então, com os ângulos. Então, as retas perpendiculares, uma está na horizontal, uma na horizontal, outra na vertical. E elas formam, então, um ângulo aqui de 90 graus, né? Esse espaço entre a reta S e a reta T. Eu vou pegar o transferidor aqui, eu vou ver que vai dar 90, né? 90 graus. Letícia está com dúvida? O som está ruim. Cadê ler? Pode fazer. Prof, só vai estar travando para mim. Tá travando aí também? Eu vou pegar o celular, então. Vão copiando e eu vou pegar o celular para colocar o áudio, tá? Então, vamos lá. O próximo slide. Terminaram esse aqui? Não? Ok.
Melhorou o áudio aí, pessoal? Letícia, melhorou? Ok, melhorou um pouquinho. Terminaram? Posso passar para o próximo slide? Tem que ser mais rápido, pessoal, senão não vai dar tempo. Posso passar para o próximo? Ah, lembrando que as retas perpendiculares, elas são representadas... Ó, olha o sinal que representa uma reta perpendicular. É um T de cabeça para baixo. Então, a reta S, ela é perpendicular à reta T. Então, ela forma um ângulo de 90 graus com a reta T. Olha aqui, ó, um Tzinho de cabeça para baixo. Esse sinal aqui, esse T de cabeça para baixo, então, significa que é uma reta perpendicular. Próximo slide, vamos lá. Então, aqui eu tenho também uma reta transversal. O que é uma reta transversal? Numa reta transversal, eu tenho uma outra reta que atravessa outras retas. Não só uma reta, né? Mas atravessa outras retas também em pontos diferentes. Então, tem que ter mais de uma reta. E quando eu tenho uma reta transversal, né? Essa aqui, a que está transversal é a reta P, que ela passa tanto pela reta S, ou pela reta R, quanto pela reta S. Então, ela é transversal, ela ultrapassa, ela atravessa duas retas, né? Outras retas, pode ser 3, pode ser 4. Então, a reta T é transversal à reta S, as retas S e R. Então, esse é um outro tipo de reta. Copiem bem rapidinho, vamos acelerar o passo para dar tempo. E aí, posso passar para o próximo slide? Terminou, Ellen? A Beatriz terminou. Não, tá minúsculo, Gi. Esse aqui é o T minúsculo.
O maiúsculo seria igual esse aqui, ó, né? Quando tem essa voltinha aqui, não sei se foi a Gi, também tô falando aqui Gi, mas eu não sei se é a Gi, peraí. É. Não tem essa voltinha aqui, olha que a diferença, ó. Do T minúsculo, na seta aqui, e o T maiúsculo, ó. Esse e esse, ou esse e esse, né? Ok? O outro slide, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É que eu peguei essa imagem do computador. Ah, sim, é verdade. Mas pode colocar ela minúscula, tá? Opa, peraí. Pausou tudo aqui. Todos terminaram as retas transversais? Peraí, deixa eu interromper aqui que não tá dando certo. Peraí. Compartilhar. Vamos aumentar aqui. Ok. Então, vamos lá agora para o próximo slide, que são as retas coincidentes. O que vocês conseguem observar dessas retas coincidentes aqui, ó? Quem consegue me dizer alguma coisa a respeito dessas retas? Estão vendo aí essa reta, a diferença? Quem consegue identificar, me dizer, definir o que são essas retas coincidentes? Levanta a mão aí que eu vou. Fala, Isadora. Professora, eu não vou falar, porque pra mim aqui não tá aparecendo nada. Ah, tá. Então vou abrir de novo. Fala, Matheus. É que em vez de ter duas retas, é só uma. Aí cada lado tem uma letra. Na verdade, não é que ela é só uma, é que tá uma em cima da outra. Olha isso aqui, ó. Então, as retas coincidentes, elas têm os mesmos pontos, todos os pontos em comum. Ou seja, é como se fosse uma reta sobre a outra. Né? Deixa eu só aumentar aqui, porque a Ana Sofia não consegue visualizar, tá? Quem está no celular também vai ficar com dificuldade. Mas as retas coincidentes, elas têm os pontos em comum. Então, eu tenho a reta R passando pelos mesmos pontos da reta S. Ela está uma sobre a outra.
No caso das retas coincidentes, elas começam e terminam, tá? Porque todos os seus pontos são em comum, elas começam e terminam juntas. Então, o sinal de igual diz que ela é coincidente, né? Ó, reta R é coincidente à reta S. E aí representa também R igual a S. Ai. Isadora, Giovana, Jéssica já terminaram. Terminou, Yasmin? Yasmin, Samuel terminou? Quem terminou, gente? Quem é que tem aquele esquadro, que é aquele triângulo de régua? Foi pedido no material. Vocês vão precisar do esquadro e de uma régua normal para fazer uma atividade aqui. Para fazer não, para aprender a trabalhar, né? Esse é o transferidor, Yasmin. Esse circular, esse semicírculo é o transferidor. Nós vamos usar na próxima aula. O que eu quero é aqueles triângulos, aquela régua em formato de triângulo. Conforme vocês forem terminando, eu vou fechar aqui, só interromper só um pouquinho, daqui a pouco eu compartilho novamente. Conforme vocês forem terminando, eu só ativar aqui o vídeo. Oi, Lelê. Prof, eu tenho uma régua dessa, só que ela tá comigo nesse exato momento, tá no quarto do meu irmão. Tá. Não, é só para vocês aprenderem como que vai trabalhar com ele, tá? Então, como que funciona? Ai, tô até com medo de mexer com esse computador, que ele dá uma bugada aqui. Como que funciona para você trabalhar com o esquadro, para você traçar retas paralelas? Então, digamos, faz de conta que a minha apostila é o meu esquadro, é a minha régua, e aqui é o meu esquadro, né? O meu celular é o meu esquadro. Você vai segurar, vou pegar aqui meu cabide, tem um cabide caído aqui, ó, vai servir de esquadro, tá de conta que é o meu esquadro. E a apostila aqui, não, vou pegar essa biblinha da Sara, e essa é a minha régua. Então, eu coloco, eu posiciono a régua aqui, né? E eu vou traçar, então, porque esse quadro é mole. Peraí. Deixa eu colocar ele encostado na parede aqui, senão ele vai tombar. E você vai, o que você vai fazer? Você vai fixar a régua. Eu não estou conseguindo ver, mas é aquele triângulozinho, tá? Você vai fixar a régua. Né? Aqui, por exemplo, a régua está fixada. E aí, vai traçar a linha. Você não precisa mexer a sua régua. Você vai baixar, ó, você vai trazer o seu esquadro. Ó. É que aqui eu fiz muito para lá, tinha que ter. E, ó, é só eu ir movimentando o esquadro, né? Sem precisar mexer a régua. Aqui não deu muito certo, não. Mas sem precisar mexer a régua. Lá na página 131, tem ali um modelinho, uma orientação de como fazer, como trabalhar com o esquadro e a régua para traçar linhas paralelas. Você só vai movimentar ali o esquadro. Você fixa a régua e vai fazendo isso aqui, ó, com o esquadro. Porque daí vai traçar as linhas bem paralelas, tá? Todos terminaram de copiar aquele slide? Levanta a mão quem não terminou. Alguém não terminou? Quem não terminou só. Todos terminaram? Ok. Então, vamos lá na página 131.
A apostila de vocês, ela traz somente as retas paralelas e as retas concorrentes, tá, gente? Lá na página 128. E aí as retas barras paralelas, né? Uma ao lado da outra. E as concorrentes, aquelas que se cruzam. E aí aqui está trazendo, na página 129, no trânsito, as ruas, elas são organizadas, algumas são organizadas de formas paralelas, né? Nem a Afonso Pena, por exemplo, ela é paralela a Barão do Rio Branco, a 15 de novembro, e ela é concorrente com a 13 de junho, com a 13 a 14 de julho, que são ruas que cruzam com a Afonso Pena. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui está falando das situações de risco. Então, as ruas paralelas e concorrentes são ruas que se cruzam concorrentes, que são lado a lado paralelas. Nós fizemos a atividade da página 130 e aqui na página 131 está trazendo, então, o rapaz desenhando, traçando as retas, né, com o esquadro. E aí está perguntando quantas e quais retas foram traçadas nesses procedimentos. Então, quantas retas que ele traçou ali, Ana Beatriz? Na página 131. As retas que ele traçou? Quantas retas ele traçou? 3. 3 retas. Qual que é o nome dessas retas? Semi-retas? Não, ele já está falando que é uma reta, né? Eu quero saber só o nome que ele deu para essas retas. Quem sabe dizer? Fala, Esther. A, B e C. O nome da reta é a letra minúscula que está representando, né? Que está aparecendo ali. Então, as retas A, B e C. Então, são 3 retas, 2 pontinhos, A, B e C. E aí, utilizando, vocês têm o esquadro aí, então não precisa, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar 3 retas paralelas. Elas precisam ser, né? Você pode traçar, inclusive, as retas paralelas com a mesma medida. Se você pegar uma medida da régua, por exemplo, começa lá no 1, aí você quer passar 3 centímetros, 2 centímetros, 1, 2, desce até o número 2, a pontinha do esquadro, traça a segunda régua. Mais 2, desce mais 2 centímetros, traz a terceira reta. A terceira reta, isso mesmo. E aí você vai ficar com a mesma distância entre elas. Eu vou ver se eu consigo. Lá na escola eu sei que tem um esquadro, um transferidor, tudo de madeira, tamanho grande. Eu não sei se eu vou conseguir usar, porque é o professor que fica com ele, geralmente. Mas façam a página 101, né? E a 132, se der tempo. Senão, eu acredito que eu mandei, eu tenho que até olhar. Eu não anotei aqui, mandei nas aulas programadas, tá? Vai estar acabando nosso tempo. Finalizem, então, página 131 e 132. Beijinho, se não conseguirem fazer, não tem problema. A gente faz a correção na próxima aula, tá bom? Beijo, tenham um bom final de tarde.